Olá, gurizada, tudo bem? Então vamos começar esse primeiro vídeo. Eu vou dividir em 3 vídeos na viagem ao Atacama, tá? Eu não gosto de vídeo longo, vou tentar sintetizar o máximo para vocês e falar dos pontos essenciais que para mim foram muito importantes nas viagens, tá? Então eu vou dividir em 3 vídeos. A gente vai falar de planejamento de viagem, falar um pouco de moto e um pouco de roupas, né? Então vamos bora lá começar nesse primeiro vídeo aqui que é sobre planejamento, né? Acho que o planejamento ele começa para vocês têm que definir a data que vocês vão, né? Então acho que esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de Atacama, a gente vê os extremos lá tudo pode acontecer, né? Eu até brinco com isso, eu fui numa época de verão e peguei neve, então assim, coisas podem acontecer, né? Mas então assim, pesquisem bem o período que vocês vão, se a gente levar em consideração que em média no Atacama, em média, fazem 300 dias de sol no ano e 60 são chuva, e a gente escolheu o período de chuvas, é meio complicado, né? Aí você acaba às vezes se frustrando numa viagem, sem contar que alguns passeios talvez que vocês planejaram não vão conseguir fazer. Então pesquise bem o período com vocês, se vocês querem ver talvez os passeios, algumas coisas, perguntem ao pessoal já das agências que tem um monte lá em São Pedro, Atacama, vocês conseguem mandar por e-mail, pedir, conversar com o pessoal numa boa. Então pesquisem bastante sobre o período, acho que ele é bem importante, né? Até porque isso vai se desdobrar em equipamentos, roupas que vocês vão, né? Etc. Então isso muda um pouquinho o planejamento de vocês, né? Falando então um pouco de roteiro, acho que é bem importante vocês pesquisarem bastante para vocês executarem o roteiro, né? Então, uma coisa que eu faço, eu costumo planejar bastante, eu desenho todos os pontos que eu vou parar, né? Então, quando eu vou falar em roteiro, eu já sei todas as datas que eu vou parar porque eu já reservo o hotel antes. Depois eu vou falar um pouquinho sobre hospedagem, mas eu defino muito isso claro antes, né? Até para evitar contratempos, né? Então, vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo na minha primeira viagem ao Atacama, né? Então, eu estava no meu 4º dia de viagem, né? Iniciando o 4º dia, eu estava saindo de Salta, já no pé da cordilheira, né? E eu tinha desenhado o roteiro pela Rota 52, que ela é toda pavimentada, asfaltada, né? E aí, o GPS, juntamente com o gerente do hotel, me indicaram a Rota 51, que ela era muito mais bonita, ou tão bonita quanto a Rota 52, e eu ia ver coisas diferentes, porque não é uma rota assim muito utilizada, né? Ok? Então, seguimos viagem após cerca de 250 quilômetros aproximadamente. A gente chegou numa cidade chamada San Antônio de los Cobres, né? E ao chegar nessa cidade, eu descobri que uma boa parte do trajeto posterior era de ripio, né, estrada de chão. E aí eu me vi preocupado, porque eu estava com garupa e mala, né? Então a gente sabe que não é muito aconselhável fazer isso. Então, após 60 km de estrada de chão, a gente veio se acidentar. Então, assim, eu tive um contratempo, a gente perdeu 2, 3 dias de viagem, fora o pé da minha noiva que machucou, ela acabou fraturando o peito e pé, né? A gente descobriu só que no Brasil, na radiografia que a gente fez lá, a gente acabou não descobrindo isso. A moto deu um probleminha, mas a gente resolveu e conseguimos seguir viagem. Então, assim, cuidem com isso, né? Então, pesquisem bem antes do caminho, antes de pegar uma rota alternativa, porque eu acho que é bem importante, tá? Então, falando um pouquinho de abastecimento, né? Então, isso vai depender também, obviamente, do trajeto que vocês vão fazer, da onde que você é, né? Então, quando é aqui no Brasil é mais tranquilo, né? Então, a gente fica mais confortável. Então isso vai depender um pouco do trajeto que vocês forem fazer. Então, da minha experiência, pelo menos, ou do meu roteiro, o que acontece? Normalmente, quando eu vou para aqueles lados, ou para a rota em direção ao Atacama, eu vou pela fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, né? Não vou pelo Paraguai, ou Bolívia, etc., né? Ou pelo Peru, pelo Acre, né? Que faz fronteira também, ou por outros lugares que eu talvez nem conheça. Então eu costumo ir por São Borja, que é próximo também do Paraguai ali, a fronteira não é tão longe, né? Mas eu costumo ir por ali. Então quando a gente fala de abastecimento, eu tenho uma Tiger, né? Uma Tiger XCA 2020, que eu troquei recentemente também para fazer uma viagem ao Atacama, que até tive problemas que eu não consegui completar agora, cerca de 20 dias, né? Hoje era para mim estar voltando chegando em Floripa, mais ou menos. Acabei não conseguindo por esse problema do coronavírus, né? Mas voltando então voltando ao ponto ali, né? Você tem que avaliar isso sobre quais aspectos, né? Autonomia da sua moto, né?
Cada moto tem uma autonomia, então sua moto vai fazer um pouco, vai talvez gastar um pouco mais, porque vai estar com malas, etc., ou com garupa, então isso você tem que considerar também. Mas os principais trechos que eu tenho mais dificuldade em abastecer, ou fico tempo sem abastecer, é entre Correntes e Salto. Então eu acho o ponto mais crítico, né? Crítico porque tem trajetos ali de quase 200 km, 190, 200 km que não tem um posto de combustível. Tem um dos trajetos ali que, na província de Chaco ali, que é complicado mesmo. Então, o que eu faço, né? Eu passo a fronteira com a Argentina, eu tenho um galãozinho extra, coloco combustível 5 litros e pau, né? Até porque isso é muito incomum, né? Mas às vezes acontece de não ter combustível, porque são lugares mais remotos, né? Dependendo de onde você vai. Então, acho que um galãozinho extra não faz mal, né? Pra viagem, você levar um. Então, isso pode te ajudar e pode te livrar de um perrengue, né? Como já aconteceu comigo também. Voltando de lá para um caminho alternativo que eu fiz, voltando pela Argentina com direção à Uruguaiana. Então, ali eu me vi pequeno e um galãozinho me salvou de não ficar parado. Porque eu parei num posto que não tinha combustível e eu consegui o último galão extra, foi o que me salvou para chegar até um outro posto também, né? Então, o abastecimento é uma coisa bem importante. E outra coisa que você tem que levar em consideração é que no norte da Argentina, na maioria dos lugares, eles não aceitam cartão de crédito, a tarjeta, né? Então, eles aceitam o tal do efetivo lá, né? Então, é uma coisa para vocês olharem. No Chile, alguns postos também, porque vocês vão para lugares remotos, né? Então, tenham consciência que em alguns lugares não vão aceitar cartão de crédito, então se planejem para isso também, né? Acho que é bem importante. Isso aí. Bora falar de documentação, então, né? Documentação. Então, assim, conforme os países que vocês forem, né? Eu aqui não costumo ir pelo Paraguai, mas talvez tenha gente que vai pelo Paraguai, Bolívia, etc. Vejam os documentos pertinentes que o pessoal vai solicitar nesses países, né? Acho que é bem importante, né? Levar identidade, passaporte, carta verde, né? Então, acho que na maioria dos países aqui da América do Sul aceitam carta verde, com exceção do Chile, quem vai ao Atacama, né? Chile é o SUAPEX, no qual também, a primeira vez que eu fui, nem me solicitaram, né? SUAPEX. Mas é um documento que eles pedem lá, um seguro obrigatório, que tu pode fazer até na aduana também, né? Mas pesquisem bem os documentos necessários, se a sua moto é alienada também, né? Entre em contato com o banco, tem que pegar uma autorização do banco, para vocês evitarem frustrações, porque vocês vão chegar lá na fronteira e vão ter uma dor de cabeça enorme. Então, separe uma pastinha com todos os documentos lá, caprichadinho, faça um checklist lá, uma listinha, e não esqueça de nenhum, porque quando vocês estiverem lá, já foi, né, gente? Então, enfim, né, acho que é bem interessante vocês estarem atentados a esse tópico aí. Vamos falar do outro tópico aqui, que é hospedagem. Hospedagem, muito bem. Isso é uma coisa muito particular. Eu, pessoalmente, gosto de estar com toda a hospedagem definida antes da viagem, né? Eu tenho uma premissa que eu não gosto de viajar de noite, porque eu não gosto de imprevistos, né? Mas isso é muito particular, né? Tem gente que gosta de acampar na estrada, em campo, daí fica a critério de cada um, cada estilo que for conveniente, né? Dá pra fazer tudo, tá, gente? Então, assim, é bem tranquilo. Só que eu, particularmente, gosto de fazer as reservas antes, porque eu tenho uma premissa, eu não gosto de viajar de noite. Quando eu chego no lugar, eu gosto de chegar e descansar, né? Porque eu passo o dia inteiro viajando, né? Principalmente até chegar lá, né? Então, assim, é frustrante, assim, às vezes tu tá cansado, tá com esposa, com mulher, namorado, e tu ter que tá procurando hotel e tu não tem vaga, ou não tá no preço, cara. Tu pode perder um tempo da tua viagem que é desnecessário, na minha opinião. Então, se vocês reservarem antes, você tem a certeza que vocês vão chegar lá no horário certo, vão poder lá, eu gosto de sentar lá, final da tarde, chegar no lugar, tomar uma cervejinha, descansar, relaxar, para o dia seguinte poder sair cedo e rodar tranquilo, poder parar para bater foto, aproveitar bem o caminho. Então, acho que é bem importante vocês ficarem atentos com a hospedagem, até por questões de restrições também, né? E dependendo do período que vocês vão, por exemplo, São Pedro do Atacama, vocês vão ter dificuldade, né? Tenham isso em mente, porque São Pedro do Atacama é uma cidade minúscula, né? Que final de ano, por exemplo, falta água, luz, é normal. Então, assim, inclusive vagas de hotéis. Então, assim, fiquem atentos com isso, tá? Então,
Mas isso é de cada um, de novo, né? Então, bora lá pro último tópico, que é custo. Falando então um pouco de custo. Isso é uma coisa muito particular, né? Isso vai depender muito de vários fatores, né? Que estilo de viagem que você quer fazer, se você vai acampar, se você não vai. Mas a gente, bora começar com um deles lá que eu acho que é bem importante, um elemento, que é combustível, né? Nas minhas viagens, eles representam entre 20% a 30% de uma viagem alta cama é combustível, né? Então, isso como é que eu faço para calcular isso? Bom, tracem o trajeto inteiro de vocês, vejam quantos quilômetros vai dar. Por exemplo, aqui de Florianópolis até São Pedro do Atacama, são 2.500 quilômetros aproximadamente, arredondando aí, né? Então, você já sabe a autonomia que você vai ter na sua moto, e aí você vai ver o que você vai precisar de combustível. Você sabe quantos quilômetros ela gasta por litro. Leva em consideração que você vai ter bagagem, ou talvez garupa, então sua moto vai consumir um pouco mais. Então, eu, por exemplo, tenho uma Tiger, né? Uma XA 2020. Comprei agora, troquei. A minha primeira viagem de Atacama foi uma Tiger XR também, né? Que ela é mais on-road. Então, assim, isso é muito relativo, né? Mas, assim, 20 a 30% é combustível, no meu caso, né? Então, assim, pessoas normais, que nem eu, faço uma viagem normal, né? Tipo assim, eu vou reservar ou ficar em hotel. Então, o pessoal fala, assim, algumas pessoas falam em $100 por dia, né? Então, isso é um pouco relativo também, né? R$ 1 por quilômetro, então isso depende um pouco do estilo. Mas, assim, eu acho que não foge muito de uns $100 por dia, tá? Quando a gente fala aqui, eu falo do custo, eu falo $100 por dia em combustível, eu falo em alimentação, né? E que mais alguma coisa que tu vai ter que gastar lá. Então, assim, é isso, né? Hospedagem, etc. Então, é basicamente isso, tá? Eu acho que não foge muito disso, no estilo de viagem que eu costumo fazer. Dá para gastar mais, dá para gastar menos, com certeza, não tenho dúvida disso, né? Mas então é basicamente isso, né? Depois, se alguém tiver alguma dúvida também, bora ali escrever uma perguntinha, eu vou botar meu e-mail aqui no final também. Se quiserem fazer algum questionamento, eu vou tentar ajudar e responder dentro do possível aí, tirar todas as dúvidas de vocês aí, tá? Então, acho que fechando aqui, fechando esse tópico, a gente fechou o circuito da parte de planejamento, né? Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre moto e roupas, né? Moto a gente vai entrar em manutenção, outras coisas também, né? Mas era isso, tá? Grande abraço.